Boa noite, meus queridos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. Que bom tê-los aqui novamente para mais uma noite de estudo. Sejam bem-vindos à nossa casa, Centro Espírita Moacir. A todos aqueles que se encontram aqui pela primeira vez, aqueles que já são nossos frequentadores habituais. Um abraço fraterno de todos nós, trabalhadores desta casa. Hoje trazemos como proposta para a palestra pública de hoje a nossa querida irmã Lígia Tenório, do Centro Espírita de Djalma de Farias, trazendo o tema Jesus, Ressurreição e a Vida. Vamos fazer a nossa prece para o início dos nossos trabalhos da noite. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Vamos acalmar as nossas mentes, acalmar os nossos corações. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, te agradecemos mais uma vez por essas portas de tua casa para nós, eternos felizes que somos. E aqui viemos mais uma vez buscar um pouco dessa fonte viva que é a palavra de Cristo, que é o Evangelho da doutrina espírita, para que assim, aprendendo, internalizando o que será ministrado na noite de hoje, possamos tornar essa nossa jornada um pouco mais simples, menos confusa, muito mais laboriosa. Que o Senhor nos abençoe, proteja essa nossa casa e todas as casas com os irmãos que trabalham na divulgação do Evangelho de Jesus. Que a nossa irmã Lígia, que fala hoje da palavra, tenha o auxílio da espiritualidade maior para que possa alcançar os corações necessitados da noite de hoje. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja hoje. Pedimos assim a permissão da espiritualidade maior para o início de mais uma atividade no mês de hoje. A santa e divina palavra do nosso Mestre Jesus. Assim seja. Passo agora a palavra à minha querida irmã Lígia Tenório. Pode ficar à vontade. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos. Mais uma vez, é motivo de alegria retornar esta casa. Eu agradeço o convite, recebo o meu abraço fraterno e também o abraço da seara que eu trabalho, do Espírita de Djalma Farias. Sempre é bom receber um acolhimento físico, mas também receber um acolhimento espiritual do nosso querido mentor Moacir, que também carinhosamente, com carinho, recebe as equipes que eu trabalho, as equipes que eu tenho alegria, que eu tenho respeito de trabalhar, que são ciganos, índios e pretos velhos. Essa noite, todos nós aqui somos aprendizes e vamos estudar juntos a doutrina espírita, mas principalmente a doutrina do Cristo, que são a mesma coisa, o Espiritismo e a doutrina crística. Hoje nós vamos estudar o tema que vai requerer de nós, mudanças, interrogações. A gente vai estudar Jesus, a ressurreição e a vida. Quando nós estudamos o Pentateuco Espírita, as 5 obras da codificação, nós encontramos em cada obra codificada, a gente encontra capítulos, inserções, itens, tópicos falando sobre
codificação 1868, ele traz para nós, um capítulo denominado Milagres do Evangelho, na Gênesis. E tem um tópico deste capítulo intitulado Ressurreições. Nesse tópico, a gente encontra, ditado por Kardec, a gente encontra algumas citações dos apóstolos, dos seguidores de Jesus, dos discípulos, que naquela época, algumas passagens eles chamavam de ressurreição, no entendimento daquele povo, daquela época, como eles entendiam por ressurreição. Quando a gente olha no dicionário, a definição simples, a gente tem que ressurreição é o conceito de voltar à vida após a morte. É a definição do dicionário. Porém, segundo a explicação do nosso codificador, Hipólito Leão de Carvalho, o nosso pedagogo, o nosso poliglota, Allan Kardec, ele traz para nós que ressurreição dá a ideia de voltar à vida um corpo que na linguagem comum, aquele corpo já está morto. Então observemos que essa palavra no sentido usual, ela seria contrária às leis naturais, seria contrária à própria ciência. Por quê? Porque seria uma definição miraculosa de voltar à vida um corpo que já pereceu. Porque o nosso corpo físico, ele é finito. Então, observemos. A ciência, com efeito, ela demonstra a impossibilidade da ressurreição da carne, segundo a ideia vulgar. Esse ventilador está batendo. Sim. Então, observemos o que a gente vai compreender. O nosso corpo físico, esse envoltório material, ele é formado por elementos diversos, átomos, células, moléculas. E o que é que acontece? Com a decomposição do corpo pela morte, essas moléculas, que a gente pode dizer hidrogênio, oxigênio, azoto, nitrogênio, essas moléculas, elas se desagregam, elas se dispersam com a decomposição do corpo material. Só que essas substâncias, elas não ficam perdidas, elas se transformam, elas vão ter outra utilidade. Elas podem ser utilizadas como fertilizante da terra, como adubo, para fazer criar-se também novas vidas, animais ou também vegetais. Ou seja, elas são rearranjadas, elas são reaproveitadas, elas não são perdidas, mas elas se transformam. A gente vai lembrar do químico do século XVIII, o grande químico do século XVIII. A gente vai lembrar uma frase dele, a gente vai se lembrar, não é?
É Antoine Laurent de Lavoisier, onde ele traz para nós, ou trouxe para nós, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo se transforma. Então a gente já tem uma ideia de que voltar à carne, voltar à vida, um corpo que já pereceu, é totalmente impossível pela ciência. E a nossa doutrina, ela anda de mãos dadas com a ciência, porque ela também é uma ciência. Então vejamos, segundo o Evangelho canônico, o Evangelho que dita as regras da igreja, segundo esse Evangelho, a gente ouve citações em várias obras da Bíblia e também na nossa Gênese. A gente ouve falar de 3 ressurreições. Todo mundo aqui vai lembrar quando a gente vê a ressurreição da filha de Jairo. Jairo era um chefe de sinagoga. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Naim era uma cidade, um vilarejo na Baixa Galileia. E a gente também ouve falar da ressurreição de Lázaro, a que nós mais conhecemos, temos conhecimento, não é? Se assim queiramos usar a palavra ressurreição. Mas a gente vai entender que nesses 3 casos que a gente agora citou, pela igreja, pela Gênese e outras obras, esses 3 casos, eles passavam os 3 de um estado de letargia. Letargia, ou estado letárgico, acontece quando o corpo entra em sono profundo, porém sem a paragem dos órgãos vitais. Então, o que aconteceu com esses 3 exemplos foram estados letárgicos, corpo adormecido, mas os órgãos vitais sem paralisação. Mas vamos continuar. Ou seja, o corpo espiritual, desses 3 exemplos que a gente deu, o corpo astral ou o perispírito, que é aquele elo de ligação entre o espírito, que é o ser pensante, e o corpo físico, aquele elo, aquele perispírito, ele continuava ligado ao corpo desses 3 exemplos que a gente deu. Daí, Jesus não operou o milagre, Jesus não ressuscitou nem a filha de Jairo, nem o filho da viúva de Naim, nem Lázaro. Jesus, com seu poder fluídico, com a sua força moral, com seu magnetismo, Jesus, ele trouxe de volta aqueles corpos, aquele espírito que ainda continuava com os laços perispirituais ativos. Ainda não havia sido rompido nenhum processo de desligamento. Então, Jesus não operou ressurreição. Jesus curou esses 3 casos que a gente escuta como sendo ressurreição. Vocês estão compreendendo? Porque esse assunto de ressurreição realmente é um pouquinho, não é? A gente precisa falar bem pausado para que a pessoa entenda. Então, como os laços perispirituais ou perispiríticos continuavam ligados, não haviam sido rompidos, Jesus trouxe de volta
os espíritos àqueles corpos que estavam, como a gente viu, em estado de letargia. A gente vai falar um pouco da ressurreição, se é assim queiramos chamar, de Lázaro, porque é a ressurreição que a gente mais escuta falar, não é? Lázaro, ele era muito amigo de Jesus, da família toda de Lázaro e das irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Lázaro caiu doente e nesse período da doença de Lázaro, Jesus não se encontrava na cidade que eles moravam, Betânia. E Lázaro continuava piorando e Marta saiu a procurar pelo mestre, pelas cidades que ele visitava, que ele pregava, e Marta vai atrás de Jesus. Quando ela encontra Jesus, ela pede: Senhor, voltes para Betânia, que Lázaro, meu irmão, está muito doente. Naquela certeza que Jesus estando lá, Lázaro se recuperaria. Só que Jesus diz: Marta, faz à frente, que depois eu irei. Porque Lázaro, ele não está doente de morte. Jesus falou isso para Marta. Marta voltou para Betânia, um pouco entristecida, porque a fé também vacilava. A fé era vacilante. Mas ela retornou para Betânia. Quando ela chega em Betânia, passa 2, 3 dias, Lázaro piora e Lázaro morre. No entendimento daquela época, ele estava morto. Lázaro é enterrado e Lázaro já fazia 4 dias que havia sido enterrado e Jesus volta para Betânia. Quando Marta sabe da presença do mestre, ela vai encontrar-se rapidamente, se abraça com ele chorando e ela diz: Senhor, Lázaro já está morto há 4 dias. Se o Senhor estivesse aqui, ele não haveria morrido. Marta fala isso para Jesus. Jesus diz, ele diz: Marta, me leves até onde Lázaro está. Me leves. E ela diz: mas mestre, Lázaro já está fedendo, já está exalando um cheiro muito ruim. E ele pede que ela leve ele até onde enterraram Lázaro. Então, observemos, ela pede que levem Lázaro no local que ele estava enterrado. Quando Jesus chega lá, neste local, porque era comum enterrar em grutas, e as grutas recebiam ventilação, recebiam oxigenação, e Jesus pede que puxem a pedra que ficava na frente da gruta e ele ordena que Lázaro levante. Lázaro todo enfaixado, que era comum também colocar aquelas faixas parecendo uma múmia, né? E ele ordena com a moral dele que Lázaro se levante. E ele diz em bom som: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Esta frase está no Evangelho de João 11, 25. Esta frase que a gente está usando como título para a palestra desta noite. Mas mesmo assim, Marta,
ela falava antes no mau cheiro de Lázaro. Ela insistia. Porque quando qualquer um de nós está acometido de alguma doença, de alguma infecção, que aquilo ali piora, inflama, pode acontecer daquilo ali ter mau cheiro, a lepra e outras infecções. Só que na letargia pode passar até 8 dias naquele estado letárgico. 8 dias. E a medicina era muito precária. Então, era comum que eles enterrassem rapidamente. Mas o Evangelho, a Gênese, no caso, que a gente está usando como essa ajuda, como esse alicerce, a Gênese também mostra, não é, que as aparências enganam. O que aparenta pode não ser. Porque até a medicina, hoje em dia, uma medicina tão avançada, a gente vê estados de letargia. A gente vê, muitas vezes, velórios. E aquele suposto morto ressuscita, se for usar esta palavra. Imagine na época de Jesus, um conhecimento parco, um conhecimento pequeno. E Lázaro, ele ressurge. Mas Jesus trouxe de volta Lázaro, porque Lázaro, como a gente viu, ele continuava ligado, o perispírito continuava ligado ao corpo físico, porque os laços ainda não haviam se rompido. Mas vamos continuar. O benfeitor Emmanuel, que foi o guia espiritual de Chico Xavier, quando Chico estava na matéria. Emmanuel, em várias obras dele, ele fala em ressurreição. Várias obras de Emmanuel, ele fala em ressurreição. E ele traz para a gente esclarecimentos, porque mesmo hoje em dia, ainda se é difícil falar em ressurreição. E Emmanuel traz esclarecimentos. E ele diz que ressurreição é ressurgimento. Vejam como começa a clarear as nossas mentes. Ele diz que ressurreição é ressurgimento, porque ele vai buscar as origens. E ele vai buscar ressurreição no grego, anastasis, que significa despertar, ressurgir. Foi isso que o mestre não pôde dizer, porque se o mestre falasse nessa ressurreição do espírito imortal, do ser pensante, do espírito que é eterno, as pessoas não iriam entender. Não tinham entendimento na época. Entendiam muito pouco da ligação corpo-espírito. Um conhecimento parco, pequeno. E as pessoas não estavam preparadas para compreender. Hoje, quantos ainda têm dúvidas em relação à ressurreição? Então, observemos. No livro Pão Nosso, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, ele mostra, ele fala que a ressurreição do Cristo representou a vitória em relação à morte, mostrando que a morte apenas é o corpo físico que está ali. A morte do corpo que é finito, mas que o espírito, ele vai além da morte do corpo físico. E ele mostra o quê? Ele anuncia para todos nós, não é? Sobre a imortalidade,
a imortalidade do espírito. Emmanuel vem esclarecer quando ele vai mostrar que ressurreição é ressurgimento. O ressurgir do espírito, desse que anima o nosso corpo. Esse que passa, ele começa a explicar, Emmanuel, que passa da vida material, essa que a gente está agora, para a vida espiritual. E Emmanuel começa a dizer neste livro, quando a vida corpórea termina, que ela é finita, o espírito ressurge no mundo espiritual. Ele ressuscita, ele renasce, ele desperta, ele acorda no mundo espiritual. É essa a ressurreição. O espírito ressurge, mas esse espírito, quando chega do outro lado, quando ele começa a se melhorar, sai daquele torpor no início do desencarne, recebe os tratamentos ideais, aquele espírito, ele vai observando os erros, as falhas que ele cometeu quando estava na matéria. O despertamento também da consciência. E aquele espírito que ressuscitou, que despertou, ele pede ao Pai, ele suplica ao Pai uma nova oportunidade de retorno. E o espírito agora vai fazer o quê? O caminho inverso, de lá para cá. E aquele espírito vai mais uma vez o quê? Ressuscitar. Quando mergulha na matéria. Só que, quando ele volta, e ele precisa fazer os ajustes, os complementos, terminar aquilo que ficou pela metade, ou iniciar o que não foi feito. Quando ele volta para a matéria, aquele espírito que ele está retornando, que ele percebe, não é, o que ele não fez. Esse mergulho, como ele vai precisar ocupar um corpo de carne, ele vai reencarnar. Vejam que a gente precisa compreender, porque Jesus não podia falar naquela época, porque o que eles chamavam de ressurreição, o Espiritismo, com sensatez, fala de reencarnação. Ele volta, um novo mergulho, ele ressurge, mas ele ressurge ocupando um novo corpo. Olha aí, o espírito é o mesmo, mas em outro corpo. Reencarnação, aquele corpo que foi preparado para ele, aquela casinha que a mulher ali trouxe durante 9 meses para albergar aquele espírito que está voltando para acertar, que está voltando para evoluir, que está voltando para crescer, que está voltando para ser feliz, está voltando para ser feliz, está voltando para o aperfeiçoamento moral, está voltando para o refinamento, está voltando para que aquela matéria mais embrutecida, aquele espírito mais embrutecido, ele pudesse agora ir se depurando. Aquela pedra bruta
em cada ida e cada volta, vai se depurando, vai se lapidando. Porque nós crescemos, nós evoluímos em vários lugares. Será que a gente, quando vai para o outro lado, nesse período que fica lá na terra espiritual, o espírito também não evolui? Sim, ele cresce, ele evolui, mas ele precisa fazer o teste na matéria. É como na escola, o aluno diz, mas eu já sei tudo. Mas o professor manda ele fazer o quê? Uma prova. E às vezes aquilo que ele diz que sabe, na hora da prova é diferente. Mesmo assim somos nós. André Luiz diz, evolução em 2 mundos. A gente evolui aonde a gente carecer evoluir. Mas a gente volta para os testes. Então, volta para acertar. Volta para progredir. Volta para ser diferente do que foi. A proposta é essa. O calendário é esse, de voltar para ser uma pessoa melhor. Se a gente se desviar, não foi por conta do calendário, nem do cronograma espiritual, foi pelas nossas próprias escolhas, porque a gente volta para alcançar essa iluminação, a iluminação que nos é predestinada. Cada um de nós um dia vai brilhar, que faça brilhar a vossa luz. Mas para que a gente brilhe, a gente precisa querer brilhar. Então a gente vai ver um pouquinho agora. Ressurreição do Cristo. A gente vai ver que o Cristo, ele já dizia que no 3º dia ele iria ressuscitar. Ele não podia dizer, não é? Como eu vou ressuscitar? E as pessoas imaginavam que era realmente aquele corpo que estava morto, que está retornando. Então a gente vai ver. Jesus, quando disse que ia voltar, ele realmente cumpriu o que ele disse. Mas ele voltou na forma de perispírito. Jesus, com seu poder fluídico, ele se materializou. Ele voltou, ele se mostrou, primeiro para Maria Madalena, depois ele se mostrou para outros apóstolos, ele se mostrou para outros apóstolos, materializado. E ele mostrou nele próprio a constatação da imortalidade da alma, do espírito imortal, desse ser, não é, que anima o nosso corpo, que é eterno. Ele mostrou nele próprio. Ele mostrou para os apóstolos e para quem quisesse ver, ele mostrou que ele continuava vivo, mais vivo do que nunca, e operante. Ele não voltou ao 3º dia reclamando, não. Ele não reclamou que ele foi açoitado, não é? Que ele foi morto injustamente. Ele não voltou fazendo nenhuma cobrança, não. Ele simplesmente voltou, mostrando que continuava vivo, mostrando que a morte não existe, mostrando que lá no sepulcro ficou apenas aquele corpo que ele usou naquela existência, mas que o Espírito vivifica, o Espírito transcende a morte do corpo físico. E os próprios seguidores, os apóstolos, todos eles se melhoraram depois
de Jesus ter ressuscitado. Eles se melhoraram. Alguns continuaram incrédulos, como Tomé. Tomé continuou incrédulo, porque Jesus, ele não escolheu o apostolado perfeito, porque não existia, como não existe hoje. Todos com seus defeitos, todos com as suas imperfeições morais. E Tomé ficou sabendo que Jesus apareceu para Maria, para outros apóstolos, mas ele disse, mas e por que ele não apareceu para mim? Por quê? Continuou sem acreditar. E Jesus, no tempo dele, Jesus se mostra para Tomé. Quando Jesus se mostra, Tomé diz, agora eu acredito. Jesus olha para ele e diz, bem-aventurados os que veem, os que creem sem ver. Porque tu, para acreditar ou para creres em mim, na minha volta, precisastes ver. A gente encontra em João 20, 29. Então vejam que até Tomé, da maneira dele, acreditou, mas precisou ver. Mas quantos de nós também, não é? Quantos Tomés existem dentro de nós? Que a gente diz, eu só acredito vendo, não é? A gente fala isso também. Então observemos. Emmanuel, a gente vai voltar um pouco para Emmanuel. Ele também, vejam, Emmanuel, o que é que acontece? Ele também usou nesse livro a palavra ressurreição para mostrar o quê? No sentido de despertamento espiritual, para que cada um de nós saia do estado de espírito inferior até alcançar, cada um de nós alcançar a perfeição, ser espírito puro. Daí ressuscita lá, ressurge lá, mas não conseguiu ainda, retoma o corpo para sair da condição de espírito inferior até alcançar essa condição de espírito puro. Tem uma pergunta no livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta se vamos ficar eternamente nesse vai e vem. Reencarnaremos sempre? Os Espíritos respondem que não. Ao alcançarmos essa plenitude, essa condição de espíritos puros, não precisaremos mais reencarnar. Poderemos reencarnar, mas na condição de missionários, tendo uma missão, mas sem precisar mais passar pelos testes, pelas provas ou pelas expiações. Então vejam como Emmanuel, nesse livro, quando ele fala desse despertamento, como a gente já consegue enxergar a ressurreição de uma maneira mais aberta, mais alargada. No Livro dos Espíritos, a primeira obra, 1857, eu estou correndo um pouquinho porque o relógio também está correndo. E Flávio não me dá nem um pouquinho não, né? Ele disse que dá. No Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação, a gente vai ver capítulo de número 4, pluralidade das existências. Vamos ver o que é que Allan Kardec fala aqui. Pergunta 166, olha a pergunta do nosso codificador para os espíritos que auxiliaram, para os benfeitores que auxiliaram na codificação. A alma que não encontrou a perfeição na vida corpórea, como acaba de se depurar? Veja uma pergunta. A alma que ainda não conseguiu, nós aqui, nós estamos nesse patamar? O que é que vocês acham? Eu não estou escutando a voz de ninguém. Oi? Não.
A alma que não encontrou a perfeição na vida corpórea, nós, o que é que vai acontecer, não é? Nós não nos depuramos ainda, não nos purificamos. O que é que vai acontecer? A gente vai ser esquecido, a gente vai ficar órfão. O que é que vocês acham? Vamos ver a resposta. Pois é, minha irmã, pois é, vai ficar no vai e vem, né? Vamos ver a resposta que os espíritos deram. Suportando as provas de uma nova existência, a reencarnação. Como a irmã disse, vai precisar ir mais uma vez para o mundo espiritual, não é? Porque a gente sabe que a morte do corpo físico, essa ninguém vai escapar. O corpo físico, mas o espírito transcende a matéria. O espírito vai voltar, mais uma vez mergulhar na carne, reencarnar. Porque a lei é de encarnação. Está na carne, é a lei. Mas como a gente fica no vai e vem, ré, o prefixo ré, de repetição. Volta mais uma vez para o mergulho na matéria. A bendita reencarnação. Isso que ele disse. Suportar, porque ele sabe que o mergulho na matéria não é fácil. Suportar as provas de uma nova existência. Quando Deus permite que a gente volte mais uma vez para concluir o que ficou inacabado, como a gente já viu, ou para iniciar aquilo que a gente não tinha ainda nem começado, não é? Então a gente fica realmente, vai, ressuscita. Vamos relembrar. Ressuscitou no mundo espiritual. Ressurgiu. É a ressurreição. Isso que Jesus não podia dizer. Não haveria entendimento. O espírito volta, faz o caminho inverso. Quantas vezes a gente já foi, já voltou, já foi, já voltou. E quantas vezes ainda a gente vai precisar ir e vir, até que a gente atinja, como Emmanuel disse, a condição de espíritos puros. Só que para a gente adquirir essa condição, a gente sabe que vai ser algo gradativo, gradual, aos poucos, a gente ir perdendo as imperfeições que a gente tem, que são temporárias, mas a gente tem. São temporárias, mas a gente ainda não tirou. Enquanto a gente não tirar, a gente não vai conseguir essa pureza, porque a gente só vai conseguir através da reformulação moral. Eu já trouxe essa palestra para aqui. Não trouxe, não? Pronto, é reformulação moral. Necessidade, eu tenho uma palestra, necessidade da reformulação moral. Porque quantas vezes a gente detecta que tem, mas a gente muitas vezes não quer mudar. E para que a gente alcance essa plenitude, essa condição de espírito puro, a gente precisa se reformular. Essa tal da reforma íntima, não é? Que nós espíritas falamos, tanto a reformulação moral. Se a gente quiser, a gente pode correr um pouquinho, avançar. Vai depender de cada um de nós. Se a gente não quiser, a gente vai atrasando. Como acontece com cada um de nós. Como a gente não conseguiu aqui, a gente vai voltar para o outro lado e depois fazer o caminho inverso. Que a gente, quando está do outro lado,
que a gente ainda carece voltar, chama-se erraticidade. Enquanto eu necessitar voltar, a gente vai estar na erraticidade. Então, cabe a nós querer acelerar um pouco esse processo. Mas vamos continuar. Joana de Ângeles, o Espírito Joana de Ângeles, ela tem vários livros que ela fala sobre reencarnação. Essa oportunidade que o Espírito tem, que cada um de nós tem, não é? De fazer, costurar o que ficou alinhavado, não é? A gente se melhorar, se adiantar moralmente. E ela tem uma frase desse livro, Momentos de Consciência, que a psicografia é de Divaldo. E ela diz, a gente pode achar a frase um pouco simples, mas vejam o que ela diz. Reencarnação é o instrumento de progresso do ser espiritual. Instrumento de progresso. Porque para o princípio inteligente, o espírito evoluir, a gente não viu? Ele precisa mergulhar na matéria, que aqui são os testes. Então ele vai precisar fazer esse mergulho, reencarnar, mais uma vez mergulhar na carne, porque ela diz que ele é um instrumento de progresso. O espírito precisa progredir, mas veja, daí a gente estudar que a gente precisa cuidar do corpo e do espírito. Cuidar do corpo, porque o corpo, como a gente viu, é através do corpo que o espírito, quando estamos aqui encarnados, ele vai progredir. O espírito precisa desse envoltório. E quantas vezes nós não cuidamos desse envoltório e a gente está prejudicando o progresso do nosso princípio inteligente. Quando a gente destrói esse instrumento, não é? Quando a gente não cuida desse instrumento, quando a gente usa, por exemplo, bebida, droga, cigarro, vícios em geral, a gente está depreciando o nosso instrumento de evolução. Porque espírito e corpo andam de mãos dadas. Daí cuidar do corpo e cuidar do espírito, porque um carece do outro. Quando é que a gente cuida do espírito? A gente agora está cuidando do nosso espírito. Porque a gente agora está o quê? A gente está vibrando numa sintonia de fraternidade. A gente aqui está com os nossos pensamentos elevados. A gente está pensando no bem. Cada um de nós aqui. Eu estou aqui passando um pouquinho que eu sei, muito pouco. Mas se vocês não estivessem aqui me ouvindo, dando esse retorno na mesma hora, nós aqui estamos entrelaçados. Nossa energia, nesse momento, é uma energia positiva. Se quando a gente sair daqui baixar, é porque nós não vigiamos os nossos pensamentos. Mas por agora, nós estamos cuidando do nosso espírito. A gente cuida através de prece, através da oração, através da caridade, através de fazer o bem, através de pensar no irmão, secar uma lágrima, levar consolo nos momentos de aflição. Isso é cuidar do nosso espírito. Mas vamos lá. O espírito ressuscita, o espírito ressurge, eu coloquei, para, a gente já viu,
ser mais fraterno, ser mais solidário. A gente poderia colocar aqui uma listinha imensa. Ser mais fraterno, ser mais solidário. Será que a gente usa a fraternidade que a gente podia usar? Será? E a solidariedade? Será que a gente podia ser mais solidário? Porque Emmanuel mostrou, quando a gente volta, o espírito já está mais amadurecido. Então a gente já devia ser um pouquinho melhor, mais solidário. Joana de Ângeles diz no livro Homem Integral: o ser solidário jamais será solitário. O homem solidário jamais será solitário. Porque quando a gente é solidário, a gente entra numa outra sintonia, a gente entra numa outra etapa de evolução e a gente vai tendo ligação com espíritos mais nobres. Então, a fraternidade, a solidariedade, isso a gente pode fazer ou despertar esse lado em vários segmentos, aqui na Seara Espírita, não é? Cada um de nós pode ser mais solidário, mais fraterno. Às vezes falta um trabalhador, não é? Às vezes o trabalhador faz o trabalho dele e do outro, porque faltou ao outro solidariedade, fraternidade. Despertar a caridade, está incluído também. A gente fala muito de caridade, nós espíritas falamos muito. É o nosso lema. Fora da caridade não há salvação, não há vitória, não há felicidade sem a caridade. Mas a gente fala mais de caridade do que pratica a caridade. E o espírito reencarnante, ele volta para ser mais caridoso. Porque ele não está se depurando, ele não está se refinando. E Jesus disse, a caridade, sem ela não tem salvação, não tem felicidade, não tem alegria. E ele disse, se tivesse outra maneira, eu vos teria dito. Não tem outra maneira. Despertar para as virtudes. Quando a gente começa, não é, a evoluir, a gente vai despertando as virtudes. Por quê? Porque eu estou em outro nível de elevação. Eu voltei para isso. Começa a despertar virtudes que a gente já tinha, mas estava ali, adormecida, num estado latente, mas que a gente pode despertar. Despertar o quê? Despertar outras virtudes, a indulgência, a paciência, o perdão das ofensas. Eita, palavrinha difícil, né, para a gente? Perdão das ofensas, né, minha irmã? Perdão das ofensas. E outras virtudes que vão se aproximando. Ou seja, despertar para o amor. O amor que é o sentimento por excelência. O amor que define a doutrina crística. Os gregos, eles definiam o amor em 3 etapas. Os gregos, o amor eros, o amor filia e o amor ágape. Qual dos 3 a gente se encaixa? O que é que vocês acham? Agora eu vou esperar que vocês digam. Eros, aquele amor de posse. Filia, aquele amor fraterno, de irmão para irmão, de pai para filho. E o amor ágape, que é o amor divinal. Qual amor a gente se encaixa? Hein, Flávio? A gente às vezes não quer, mas a gente nem se encaixa. Eu estou dizendo de mim, mas se vocês se encaixarem em outro tipo,
Vocês levantam a mão, viu? O amor filia é esse amor de fraternidade. A gente é fraterno? Um pouquinho só, né? De vez em quando, Flávio disse. O amor ágape, que é o amor que nos aguarda um dia. A gente ainda está distante. Então a gente se encaixa no amor eros, que é aquele amor de posse. Que é aquele amor que diz, eu só dou se você também me der. Eu só faço se você fizer. É aquele amor, realmente é meu, isso aqui é meu. Então a gente ainda se encaixa nesse amor eros. Mas a gente pode iniciar hoje e trabalhar para ver se a gente vai de encarnação em encarnação, se depurando e chegando aos pouquinhos no amor filia, que já é um avanço. O amor filia, o amor fraterno. Vejam a igreja, todo ano faz uma campanha linda, né? Campanha da fraternidade. Fala tanto em fraternidade porque ainda não somos fraternos. Ainda não somos solidários. Gostamos de dizer que somos, mas as nossas ações desmentem o que a gente apenas verbaliza. Oralizar. Não adianta dizer, tem que fazer. Não adianta falar de caridade, tem que fazer a caridade. Não adianta falar de solidariedade, tem que ter solidário. Não adianta falar de fraternidade sem ser fraterno. Precisamos da ação, da obra. Como disse o apóstolo Tiago, fé sem obra é uma fé morta, é uma fé inútil. Ah, mas eu creio em Deus. Ah, eu estou aqui rezando o texto de trás para frente e de frente para trás. Está lindo você rezar o texto, é bonito. Mas você está fazendo alguma coisa? Está fazendo alguma coisa pelo outro? Você está evoluindo? Não é? Tem que fazer alguma coisa. Lá na casa que eu trabalho, a gente tem a sopa fraterna. E certa feita uma pessoa disse, eu quero fazer uma doação porque eu acho lindo. Oh, que trabalho lindo. E eu falei das equipes do cigano que eu trabalho, de Pretos Velhos. Ah, eu adoro essa corrente. Prometeu uma cesta básica, até hoje. Quando ele prometeu, disse que ia dar, ele disse, mas eu queria fazer alguma coisa. Eu disse, olha, você quer agradar? Você quer agradar essa corrente? Ou qualquer corrente de qualquer um? Você quer agradar os ciganos, os pretos velhos, os índios, o padre, o pastor? Faça o bem. Faça o bem. Essa cesta básica nunca chegou. Nunca chegou. Então não adianta professar, falar de caridade. Tem que ser caridoso. É o que a gente precisa, a partir de agora, não é? Querer trazer para as nossas vidas. Querer trazer a doutrina de Jesus. A doutrina crística. Essa que transforma. Essa que vai me modificar. E modificar cada um de nós. Para que a gente torne a nossa encarnação, não ainda perfeita, mas útil. Sermos úteis. Secar lágrimas. Dar um ombro para o outro poder chorar. Dar uma palavra de consolo. Levar paz. Porque Jesus disse, eu sou a paz, eu te dou a minha paz. Mas se eu digo que sou cristão, eu também preciso trabalhar a minha paz para que eu leve a minha paz para o meu irmão. Porque nós sabemos que a trajetória, como ele disse, as reencarnações, ele falou que não era fácil. Se a gente for ver o que Emmanuel disse, não é? Não é fácil, mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente vai ter ainda tristeza, a gente vai passar por acusações, por calúnias, por ofensas, por difamações.
Mas Jesus também passou. E ele não tinha nada a reparar. Nada. E ele passou. E ele ressuscitou, como a gente viu, sem cobrar nada. Sem cobrar. Mostrando no seu perispírito que ali estavam os cravos nas mãos, os cravos nos pés, mostrando que era ele, porque o perispírito trouxe, quando é muita agressão ao corpo, o perispírito registra as mesmas chagas do corpo, estavam no perispírito, mas ele não reclamou nada, nada, porque ele só nos ama. E lembremos que nos nossos momentos difíceis, esse mesmo mestre, o Galileu, o iluminado, ele está ao nosso lado sempre, porque ele disse que nunca nos deixaria órfãos. E ele mostrou com a sua ressurreição que ele está mais vivo do que nunca, mais operante do que nunca. E quando a gente precisa, nos momentos mais difíceis, ele nos coloca nos braços, nos aquieta e nos afaga. Qual pegadas na areia. Porque ele nos ama, porque ele é fiel, porque ele é fraterno, porque ele só tem compaixão e misericórdia. E lembremos que mesmo se houver noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará comigo, estará com cada um de nós, porque o mundo pode até me fazer chorar, fazer cada um de nós chorar, mas Deus nos quer sorrindo. Meus irmãos, minhas irmãs, gratidão por esta noite, gratidão pelo retorno energético de vocês, gratidão por estarmos aqui juntos na companhia do Mestre da Luz. Que Ele nos acompanhe, que Ele guie nossos passos hoje e sempre. Que assim seja.